Hoje, meus irmãos, nós vamos ler um trecho absolutamente duro da carta de Tiago, que eu tenho exposto aqui dominicalmente. Eu tenho trazido mensagens com base na carta de Tiago. Muito obrigado. Obrigado. Um trecho de advertência. E eu convido você a abrir a Bíblia no capítulo 4, Tiago, carta de Tiago, capítulo 4, nós vamos ver os versos 8, 9 e 10. Se você quiser acompanhar a minha versão, ela está no projetor, tá? Tiago, capítulo 4, versos 8, 9 e 10. E o texto diz assim: aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem e chorem. Troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Dura mensagem, né? Aproximem-se de Deus, vou ler de novo. Aproximem-se de Deus, Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem e chorem. Troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante de Deus e Ele os exaltará. Eu vou ler com os irmãos depois aqui um salmo em que o salmista diz o seguinte: Senhor, por que o Senhor está tão longe? E o título da mensagem de hoje é: Deus não foi a lugar algum. Talvez hoje você esteja se perguntando: Senhor, onde está você? Senhor, cadê você? E a resposta é: Deus, Ele não foi a lugar algum. Senhor Deus continua onde Ele está. Eu vou trabalhar essa questão com os irmãos nessa noite. Nós, meus irmãos, eu não vou generalizar, talvez boa parte de nós, eu certamente, temos um péssimo hábito de, em uma questão, em uma divergência, nós já partimos do pressuposto que nós estamos certos e o outro está errado. Não é assim? Quando há uma divergência em uma questão, eu estou errado, eu estou certo, e o outro está errado. Nós deveríamos ter a maturidade, a sabedoria, para quando numa divergência, nós conseguíssemos, pelo menos inicialmente, partir de um pressuposto, que bom, talvez eu esteja errado, talvez o outro esteja certo. E lamentavelmente, irmãos, nós pegamos esse nosso hábito ruim e muitas vezes nós levamos para a nossa relação com Deus. E partimos do pressuposto de que quando há questões que acabam incomodando o nosso coração, bom, tem alguma coisa errada com Deus. Senhor, e aí, Senhor? Esse nosso hábito de orgulho, de arrogância, é levado para o relacionamento com Deus. Olha só o que o salmista pergunta, que é o verso ao qual eu fiz referência. Salmo, capítulo 10, verso 1. Olha só o que o salmista pergunta: Senhor, por que estás tão longe? Por que te escondes em tempos de angústia? Eu pergunto a você: em tempos de angústia o Senhor se esconde? Na aflição das pessoas, na aflição dos seus filhos, Deus se afasta? Aí eu pergunto: quando o salmista diz: Senhor, por que o Senhor está tão longe? O problema está com quem? Está com o salmista. Ô Senhor, na hora que a coisa aperta, o Senhor, seria isso possível? Ô Senhor, na hora que a coisa ficar feia, o Senhor vai me deixar sozinho?
salmista achando: o Senhor, eu estou aqui na minha fidelidade, tudo em ordem, tudo certinho, o Senhor fiel ali, fazendo tudo. Aí na hora que a situação aperta, o Senhor se afasta. Então nós temos esse hábito ruim de achar que na adversidade nós temos essa dificuldade de olhar para nós mesmos. Nós, meus irmãos, como cristãos, nós precisamos sempre viver olhando para nós mesmos e fazendo uma pergunta que o salmista faz em outro momento: Senhor, olha para mim e vê se há em mim alguma coisa que te desagrada. Senhor, olha para mim aqui, eu estou aqui, mostra para mim o que está de errado, mostra quais são as minhas falhas. E quando nós falamos de cristianismo, quando nós falamos de seguir a Jesus Cristo, não fazer isso uma única vez na nossa conversão, reconhecer que nós somos pecadores. Olha, eu reconheço que eu não sou uma pessoa perfeita, de que eu posso vir a falhar e de que eu não tenho mérito para ir para o céu. Então eu reconheço a minha falta de Deus, a minha carência de Deus, e eu aceito a intervenção de Deus na minha vida. Ótimo, é um bom primeiro passo. O cristianismo é você fazer isso todos os dias, o tempo inteiro, para absolutamente todos os aspectos da tua vida. É você viver num exercício constante de autoavaliação. Será que eu tenho vivido de acordo com aquilo que Deus quer? Será que nas minhas situações do dia a dia eu tenho observado, eu tenho procurado observar, levar uma vida digna do Evangelho? Para nós, às vezes é mais fácil dizer isso: Senhor, onde o Senhor está? Aí Tiago diz: olha, aproximem-se de Deus, e Ele vai se aproximar de vocês. Vem com esse papo de: Senhor, o Senhor está longe, o Senhor fugiu, o Senhor... Deus não foge. Deus continua no mesmo lugar. Amém? Amém. Agora nós devemos olhar e falar, considerar a possibilidade: será que sou eu que estou fugindo? Será que sou eu que estou me afastando? Que fique claro aqui, nós não estamos falando de um afastamento do convívio da igreja, das programações da igreja, da agenda. Eu não me afastei do Senhor, todo domingo eu estou lá. Eu não estou perguntando disso. Eu estou perguntando do Senhor, estou perguntando da mensagem do Evangelho, estou perguntando dos valores do Evangelho, da santidade, do amor, do perdão, do domínio próprio, da paz, fruto do Espírito, Gálatas 5:22. Estou perguntando disso, porque às vezes você está na igreja e está afastado do Senhor. Às vezes você está na igreja e você vive, sei lá, falta de santidade, imoralidade, mentira, rancor, intolerância, agressividade, desonestidade, etc. Poxa, eu não vejo o Senhor mover na minha vida. Aproxime-se de Deus, Ele vai se aproximar de você. Não faça pergunta: Senhor, o Senhor fugiu, onde o Senhor está? Porque o Senhor não foi para lugar nenhum. É isso que o Tiago diz. Então, quando a gente fala de cristianismo, seguir Jesus é para aqueles que estão dispostos a olhar para si mesmos e perceber os próprios erros a cada dia. Eu acrescentaria agora, não está aqui, mas eu acrescentaria agora: a cada dia. Seguir a Jesus é para aquele que está disposto a falar: bom, deixa eu ver aqui nesse tipo de situação, onde eu errei? Em que eu estou falhando? Para que a minha comunhão com Deus tenha sido bloqueada, para que tenha havido essa muralha entre a minha comunhão com Deus. Qual é o meu lado? No que eu estou falhando? O cristianismo é para esses, para os que estão dispostos a fazer essa pergunta. Eu não sou adepto daquela teologia da culpa, que diz o seguinte: olha, se algo está dando errado na tua vida, é falta de fé, você precisa aumentar a tua fé.
E aí a pessoa, em vez de entender a vida como o Evangelho apresenta para nós, Jesus diz lá em Mateus 5:45, acho. A chuva cai sobre o justo e sobre o injusto, sobre o justo e o injusto. É assim mesmo, né? Uma situação pelas quais nós vamos ter que passar. Então está passando por algum problema? Não, você não tem fé. Eu contei para os irmãos, acho, já outro dia eu escutei uma sensacional, que tem essas igrejas, né? O sujeito vai lá e fala, não, você tem que ter fé, você tem que ter fé, você tem que ter fé. Você tem que ter fé para fazer uma doação. Se você não fizer uma doação, não vai mostrar que você não tem fé, então você tem que fazer uma doação. Quanto maior a doação que você fizer, maior é a tua fé, né? Aí o sujeito vai lá e dá uma doação monstro, e nada acontece na vida dele. Aí ele vai lá cobrar o sujeito que falou para ele, que se ele tivesse fé e tal. Fala, escuta, eu tive fé. Não, você não teve fé. Não, eu fiz uma doação desse tamanho. É que eu escutei esses dias, foi sensacional. Assim, não, você teve fé para dar, mas você não teve fé para receber. Você né? O cara se protege. Não, você teve fé para dar, mas não teve para receber. Por isso que você não recebeu. Você só teve parte da fé necessária. Aí a pessoa fala, poxa vida, é isso mesmo, eu não tenho fé, é isso que está acontecendo e tal, eu vou ter que ir agora mais vezes fazer isso, fazer aquilo e tal. E começa a se cercar de rituais, né? Das quais o Senhor Jesus, o Evangelho, já nos libertou. Então nós não podemos agir com culpa. Porém, a palavra diz que se nós vivemos em pecado, se há algo que é feito ostensivamente contra Deus, se algo é feito deliberadamente contra Deus, se há uma disposição de se acomodar em relação ao pecado e de rejeição a Deus, aí nós teremos uma barreira e um bloqueio em relação à comunhão com o Senhor, que é o que diz Isaías capítulo 59, verso 2. Suas maldades separaram vocês do seu Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. Então há sim essa questão. Se nós estivermos pecando ostensiva e deliberadamente contra Deus, meu filho, aí vai ter um problema de comunhão com o Espírito do Senhor, sim. Quando eu falo de um problema de comunhão com o Senhor, eu estou falando de um problema de comunhão com o Senhor. Eu não estou falando de questão de saúde, não. A pessoa não vai ser curada por causa disso, a pessoa não vai prosperar, a pessoa não vai fechar o negócio que ela queria, a pessoa não vai ganhar o que ela queria, a pessoa vai continuar enferma. Eu não estou falando nada disso. Porque tem gente que não teme ao Senhor e sara, não é? Tem gente que não teme ao Senhor e consegue um emprego. Tem gente que não teme ao Senhor, alcança aquilo que estava desejando. Nós estamos falando de outra coisa, nós estamos falando de pecado que atrapalha a comunhão do cristão com o Senhor. Aí sim nós temos um problema. Por isso que Tiago fala, olha, aproximem-se de Deus, e Ele vai se aproximar de vocês. Porque se vocês continuarem deliberadamente pecando contra Deus, a distância vai permanecer a mesma. Então nós temos de escolher. O cristão deve escolher Deus ou o pecado. Vai continuar vivendo no pecado ou vai viver em comunhão com Deus. Sem nos confundirmos com essas coisas. Não, eu estou próximo de Deus. Deus me abençoa isso, Deus me abençoa assim, Deus me abençoa assado. Mas isso não tem nada a ver com Deus. Estamos falando de comunhão com o Espírito do Senhor. Aproximem-se de Deus e Ele vai se aproximar de vocês. E nós, meus irmãos, precisamos ser realistas. Precisamos ser sinceros conosco mesmos. Conosco mesmo. Em relação a se há ou não distanciamento entre nós e Deus. Sinceridade de coração. Porque como eu já falei, às vezes a mentalidade é essa. Não, eu estou firme no Senhor. Todo domingo eu estou lá. Pode ser que você esteja, pode ser que você não esteja. Pode ser que você, cantando os louvores, esteja se enganando. Senhor, como é bom estar na Tua presença, como é bom poder viver, Senhor, na Tua presença e seguir os Teus mandamentos. Senhor, como é bom viver em santidade nos Teus caminhos.
Às vezes é uma baita de uma mentiraiada. E o sujeito estava se convencendo, não, eu estou na presença do Senhor, glória a Deus, Senhor. Né? Aquele louvor que a gente canta, maravilhoso é tocar nas tuas vestes. O sujeito está longe, que não dá nem para ver a cor da veste. Mas está lá se enganando, se enganando. Meu irmão, minha irmã, olhe para si mesmo, com essa disposição de ver as próprias falhas e perceber, falar, há distanciamento entre eu e Deus? Há uma comunhão verdadeira? Ou há uma barreira clara que eu insisto em não enxergar? Porque às vezes você acha que você está perto e você está longe. Na São Silvestre não adianta otimismo barato, tá certo? Que você começa e você pega e começa a pensar assim, já está chegando. Porque na hora que você desce ali o elevado, já começa a placa, faltam 14 quilômetros. Então não vai adiantar. Muito obrigado. Muito obrigado. Então não vai adiantar você ficar lá com o otimismo barato, sair e falar, já está chegando, já está chegando, já está chegando. Porque cada quilômetro vai ficar, faltam 14, faltam 13, faltam 12. Está passando, passando. Quando chegar lá e faltam 7, você descobriu que você chegou na metade. E com o Senhor, às vezes é a mesma coisa. Está lá vindo na igreja, está lá cantando, maravilhoso é tocar nas suas vestes. Porém, se fizer um esforço desse tamanho de autoanálise, a pessoa vai perceber que há um monte fuge entre ela e Deus. E não é porque Deus fugiu, não. É porque ela foi se afastando por conta do pecado. Eu falei, quem escolheu Deus ou o pecado? Ela foi escolhendo pecado. Deus foi de um lado do Grand Canyon, ela ficou do outro. E ela estava se enganando, Senhor, estar aqui na tua presença todo domingo. Nós devemos ser sinceros conosco em relação a se há algum distanciamento entre nós e Deus. Devemos ser realistas quando formos considerar se há algum distanciamento entre nós e Deus. E se você, faz um favor, Cauê, volta para o texto de Tiago, que é a primeira tela Pode mais uma. Aí, obrigado. E se você observar, olha o tanto de coisa que nós precisamos fazer para nos aproximarmos de Deus. Ele começa, aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Aí Ele dá as ordens, pecadores, limpem as mãos. Eu vou considerar 2, porque já tem um aproxime-se. 2, vocês que têm mente dividida, purifiquem o coração. 3, aproximem-se de Deus, limpem as mãos, purifiquem o coração, entristeçam-se. 4, lamentem. 5, chorem. 6, pode passar. Troquem o riso por lamento. 7, troquem a alegria por tristeza. 8, humilhem-se diante do Senhor. 9, então você quer comunhão com Deus? Glória a Deus que você tem essa vontade, esse desejo. Só que é uma caminhada. Olhe para si mesmo, o que precisa ser deixado, o que precisa ser transformado. Abandone o pecado, procure viver uma vida de santidade. Procure se lamentar com as questões do teu dia a dia que colocam barreiras entre você e Deus. Olhe para tudo isso e lamente, chore, procure caminhar. Não, eu quero comunhão com o Senhor, eu quero comunhão com o Senhor. E do outro lado, ele diz assim, e Ele os exaltará. Sabe o que isso significa? Não se preocupe com a parte de Deus, porque a parte de Deus Ele vai fazer. Amém. Glória a Deus. Então assim, aproxime-se de Deus, Ele vai se aproximar de vocês. Só que é o seguinte, pecadores, limpem as mãos, consagrem o coração,
troquem o riso, e aí não é o riso da alegria verdadeira, genuína. Troquem esse oba-oba por um choro, por um lamento, por um desejo de santidade. Faça tudo o que precisa ser feito. Esforce-se, que Deus vai te exaltar. A parte dele, Ele vai fazer. E é nisso que nós devemos crer, que foi o texto que o Tom citou aqui, que é Hebreus 11:6. Quem se aproxima dele, de Deus, precisa crer que Ele existe e que Ele recompensa aqueles que o buscam. A recompensa do Senhor virá. Então, em vez de nós, meus irmãos, ficarmos, Senhor, para onde o Senhor foi? O Senhor não foi a lugar nenhum. Se há barreira, eu quero crer que às vezes no nosso relacionamento com Deus, muitos, talvez eu quero crer que a maioria de nós, não há barreiras. Eu quero acreditar que às vezes alguns de nós estão vivendo ali, de fato, verdadeiramente na presença do Senhor, pecando, com as suas falhas e escorregões, mas sem uma atitude ostensiva, deliberada contra Deus. Não, isso aqui eu não vou abrir mão, eu vou continuar. Deus, engula-me se o Senhor quiser. Mas eu quero crer que talvez muitos de nós estejam vivendo de fato, na comunhão do Senhor. Então, se aproximando de Deus, e Ele vai se aproximar de nós, abandonando o pecado, trocando esse riso gratuito e sem sentido por um choro de arrependimento, um desejo de uma vida de santidade. Então, para onde foi Deus? Deus não foi a lugar nenhum, Ele está próximo. É nós que precisamos nos aproximar. Então a gente chega à última conclusão, que é a seguinte: devemos ficar tranquilos quanto à parte que cabe ao Senhor, porque o problema não é Ele, o problema somos nós. Amém? Se há problema, e talvez você tenha uma vida de comunhão com o Senhor. Se há problema, tenha certeza, o problema não é o Senhor, o problema somos nós. Ele não foi a lugar nenhum. Aproximemos-nos de Deus e Ele vai se aproximar de nós. Nós é que escapamos, nós é que fugimos. E aí, meus irmãos, para encerrar, quando nós temos essa disposição, quando a gente escolhe servir a Deus, quando a gente fala, Senhor, eu vou, Senhor, eu te quero, eu quero a tua presença, aí a gente pode dizer que nem o salmista, que diz o seguinte: tu, porém, Senhor, estás perto, e todos os teus mandamentos são verdadeiros. No outro trecho, Senhor, para onde o Senhor foi? Na hora que a coisa apertou, o Senhor fugiu. A verdade é essa: tu, Senhor, está perto. O Senhor está perto. Os mandamentos do Senhor são verdadeiros. Ele não fugiu, eu fui para lá. A verdade está no Senhor, a verdade não está comigo. Que nós tenhamos essa disposição de humildade. Amém? Vamos orar? Convido os irmãos a fechar os olhos. Eu gostaria de desafiar você no seguinte sentido: em primeiro lugar, se há barreiras entre você e Deus, eu gostaria de te desafiar a reconhecer: Senhor, eu sei que essa questão aqui, o problema não é o Senhor, o problema sou eu. O problema não é a demora no teu agir, o problema sou eu. O problema não é o Senhor se aproximar, sou eu que tenho que me aproximar. Reconheça isso diante de Deus. Se você tem a força necessária para fazer isso, eu continuo desafiando você a enumerar essas questões. Senhor, eu sei, é isso aqui que me atrapalha. É isso aqui que tem levantado barreiras entre nós, Senhor. Eu entrego isso, eu consagro a minha vida, eu confesso os meus pecados, eu abro mão dessas questões às quais eu estou agarrado e que tem atrapalhado a nossa comunhão. Faça isso, enumere, coloque diante do Senhor. Senhor, eu sei, é isso. Tenha essa humildade para colocar diante de Deus. Peça para que Deus trabalhe isso na tua vida. Peça da força do Senhor para Ele mover, te ajudar a arrancar isso do teu coração, da tua mente.
Senhor Deus, nós nos confessamos pecadores, Senhor, falhos, carentes da Tua graça. Deus eterno, nós pedimos que nos ajude. Nós desejamos, Deus, nos aproximar de Ti. Nós desejamos, Senhor, estar na Tua presença. Para isso, Senhor, nós pedimos, revela, Senhor, traz ao nosso conhecimento essas coisas que atrapalham a nossa comunhão, Senhor, para que possamos viver na Tua presença de fato, para que possamos cantar os louvores, Senhor, a vida como ela é para nós, que de fato, Senhor, o Senhor é nosso amigo, que de fato estamos em comunhão com o Teu Espírito, que de fato, Senhor, sentimos a Tua presença. Deus eterno, que possamos estar falando a verdade, a mais pura verdade, quando estivermos cantando, Senhor, esses louvores. Nós pedimos, Senhor, mostra a cada um de nós, Senhor, faz as nossas falhas, os nossos pecados, ajuda-nos, Senhor, com o Teu Espírito Santo, a abandonarmos aquilo que Te desagrada, Deus, pois o nosso desejo é estar na Tua presença, o nosso desejo é Te engrandecer, é Te louvar com a nossa vida, nosso desejo, Deus, é Te prestar culto em tudo que nós fizermos. Nós pedimos que nos abençoe e nos dê a força necessária, e nós oramos no nome e no sangue precioso de Jesus Cristo de Nazaré, nosso Senhor. Amém.